Então, dando início a mais uma aula de Química, aula de número 9, onde o nosso assunto é os fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Então, toda reação química, ela necessita ter uma energia para ocorrer, tá? Se não tiver energia suficiente, a reação não vai ocorrer. Então, a energia de ativação é a energia mínima para que uma reação química possa ocorrer. Ou seja, é um dos fatores determinantes para a ocorrência de uma reação, juntamente com o contato e a colisão favorável entre as moléculas dos reagentes. Essa energia mínima é necessária para a formação do complexo ativado. Conforme o modelo de colisão, essa energia vem das energias cinéticas das moléculas quando elas colidem. Quando uma molécula colide com a outra, né, essa energia cinética que é a energia do movimento, né? Então, ela vai justamente se acumular nos átomos e vai fazer com que as ligações se rompam e depois elas se reorganizem novamente. Então, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra. E quanto menor a energia de ativação, menor a barreira de energia, mais colisões efetivas e, portanto, uma reação mais rápida. Então, os fatores que alteram a velocidade das reações. Sabemos que os fatores que influenciam a velocidade das reações é algo muito importante, pois existem reações que queremos que ocorram mais rápido e também há reações que queremos que demorem mais tempo. Por exemplo, nas indústrias, é imprescindível para o lucro econômico que determinadas reações usadas resultem no produto com o menor tempo possível, ainda mais se a reação produzir pouco. Por outro lado, a reação de decomposição de alimentos é uma que queremos que ocorra o mais lentamente possível. Então, assim, para acelerar ou retardar as reações químicas, precisamos estudar os fatores que influenciam esses processos, sendo que os principais são 4. A superfície de contato, a temperatura, a concentração dos reagentes e o uso de catalisadores. Então, a superfície de contato, né, entre os átomos. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a chance das moléculas colidirem entre si, portanto, maior é a velocidade da reação. A gente tem um exemplo aqui de um comprimido efervescente, inteiro ou triturado. Qual será que vai reagir mais rápido? Pela lógica, o triturado, né? Porque ele tem uma superfície de contato maior do que aquele que está inteiro. Então, comprimido efervescente triturado, ocorre uma reação mais rápida. A temperatura, que é outro fator. O aumento da temperatura ocasiona mais energia cinética nas partículas, que é a energia do movimento. Portanto, mais colisões e com mais energia ocorrerão, portanto, maior número de colisões efetivas, tá? Aquelas que fazem com que os átomos liberem as suas ligações e possam se unir novamente nos produtos. Portanto, aumenta a rapidez da reação. Só um exemplo aqui, a baixa temperatura inibe reações de decomposição. O leite, por exemplo, né? A decomposição do leite ocorre mais lentamente a temperaturas mais baixas. Por isso que a gente guarda o leite na geladeira. Sempre gostam de escrever na minha tela. Mas não tem problema, tá? A gente sempre brinca um pouquinho também. Então, lembra, a baixa temperatura inibe reações de decomposição.
A concentração dos reagentes, ou seja, a quantidade dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, vai ver mais moléculas, obviamente, mais moléculas para reagir, o que aumenta, então, a velocidade dessas reações químicas. Maior concentração de reagentes, maior velocidade da reação. Por exemplo, maior quantidade de oxigênio gera uma combustão mais rápida. Tá? Aqui a gente tem os átomos de oxigênio numa concentração menor e aqui numa concentração maior. Então, é bem óbvio, né, que as colisões ocorrem em maior quantidade quando a concentração dos reagentes é maior. E os catalisadores, né, que podem ser, que na verdade também são elementos químicos. Eles diminuem a energia de ativação. Por exemplo, se aqui a gente tem os reagentes, né, eles vão reagir, vão se desdobrar ou se desmontar para formar os produtos. Então, sem catalisador, a energia de ativação vai, só um exemplo, né, vai estar em 200 quilojoules. Se eles usarem um catalisador, a energia vai estar em 150 joules. Então, não precisa de tanta energia para a reação ocorrer. Então, os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação. As enzimas são moléculas biocatalisadoras, né? Estão também no nosso corpo, fazendo a digestão dos alimentos, ou seja, a decomposição dos alimentos, decompondo as substâncias, né, em substâncias menores. Por exemplo, aqui tem a água oxigenada, que decompõe-se com o tempo, mas quando ela é colocada em contato com o sangue de um machucado, essa reação ocorre com uma velocidade muito maior, o que é visto por meio da formação de bolhas. Isso acontece porque o sangue possui uma enzima denominada catalase, que funciona como catalisadora da reação de decomposição da água oxigenada, ou seja, aumenta a sua velocidade. Então, os catalisadores conseguem aumentar a velocidade das reações, porque eles atuam mudando o mecanismo da reação por diminuir a energia de ativação da reação. Assim como uma quantidade de energia de ativação menor, fica mais fácil para as partículas reagentes atingirem essa energia e reagirem. Outros fatores que alteram a velocidade, além desses que a gente viu, existem outros fatores que podem interferir em reações específicas. Alguns exemplos são a luz, a eletricidade, a pressão, né, no caso de sistemas gasosos, e natureza dos reagentes. Quanto maior o número de ligações dos reagentes que precisam ser rompidas, e quanto mais forte elas forem, mais demorada será a reação. Então, existem as reações endotérmicas, né, elas precisam de energia de ativação maior, e as exotérmicas, energia de ativação menor. A pressão nos sistemas gasosos, aqui a gente pode perceber que o aumento da pressão, né, se eu colocar um êmbolo num sistema fechado aqui e fazer uma pressão, o volume vai diminuir, tá? Mas aumenta a pressão e aumenta a velocidade da reação. Agora, se eu diminuir a pressão, né, vai aumentar o volume e ocorre, então, uma diminuição da velocidade da reação. Então, a pressão aumenta a velocidade de uma reação. Pressão maior, velocidade maior. Aqui eu coloquei 2 exercícios da apostila de vocês, o exercício 8, da página 217.
Então, as reações químicas metabólicas são fortemente dependentes da temperatura do meio. Como consequência, os animais de sangue frio possuem metabolismo retardado, fazendo com que os mesmos se movimentem mais lentamente em climas frios. Isso os torna mais expostos aos predadores em regiões temperadas do que regiões tropicais. Então, assinale a alternativa que justifica corretamente esse fenômeno. Na letra A, um aumento na temperatura aumenta a energia de ativação das reações metabólicas, aumentando sua velocidade. Errado, né? Um aumento de temperatura diminui a energia de ativação. Na letra B, um aumento na temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas reagentes, aumentando as velocidades das reações metabólicas. Verdade. Tá certo. Um aumento na temperatura aumenta a energia cinética. A energia cinética é aquela dos movimentos, tá? Das moléculas reagentes, aumentando, então, a velocidade das reações metabólicas. Mais um exercício para a gente finalizar. O exercício 10. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a a combustão do carbono com maior velocidade? Aqui é combustão, deixa eu só arrumar. Então, na letra A, o combustível. São dois tipos de combustíveis, né? O carvão em pedaços ou o carvão pulverizado. Como a gente viu que a área de contato aumenta a velocidade de reação, então, o carvão em pedaços a gente já pode eliminar. Então, o carvão pulverizado vai favorecer a combustão. E o comburente, aquele que vai causar, né? Que na verdade é o oxigênio. Então, o oxigênio puro, se a gente tem um ambiente com maior quantidade de oxigênio, a combustão ocorre mais rapidamente, né? Vocês devem lembrar que toda combustão necessita de oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem combustão. Então, seria o oxigênio puro. E a temperatura? Em relação à temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida vai ser a reação de combustão. Então, a única alternativa que bate é o combustível carvão pulverizado, o comburente oxigênio puro e a temperatura altíssima, né, de 100 graus Celsius. Assim a gente encerra a aula de hoje. E encerrando a gravação, muito obrigada, alunos.